Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Vamos tornar maravilhoso o nosso dia a dia assistindo agora a mais um programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação. Hoje no quadro Sou Feliz, a Luzia Ramos conta que andava descrente de todas as coisas. Mas a caminho de um evento da Seitonoi, ela descobriu que realmente a palavra tem força criadora. Eu agradeço muito a Deus por ter me colocado na Seitonoi, por ter me mostrado esse caminho. Hoje eu sou uma pessoa assim, cheia de bênção, de alegria, de felicidade. E em seguida o preletor Edilson de Souza Mendes ensina como realizar a cura divina. É isso aí, o poder da saúde está em você mesmo. Despertar realmente para a natureza verdadeira significa visualizar todas as pessoas, não como corpos carnais, mas sim como seres espirituais, seres divinos. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Ramos havia perdido os referenciais de vida, ou seja, estava desacreditada de todas as coisas. Mas um dia, a caminho de um seminário da luz da Seitonoi, ela descobriu que realmente a palavra tem força criadora. Acompanhe no quadro Sou Feliz de hoje. A Seitonoi realmente é uma filosofia maravilhosa em que a gente muda como pessoa, como ser humano e só acontece coisas boas na vida da gente. Teve uma época da minha vida que estava muito complicado, muitos problemas, eu me sentia no fundo do poço. E foi o primeiro seminário da luz que eu participei. Eu saí da minha casa descrente de tudo. E aquilo, eu não acreditava em nada. Então, naquele dia, Deus mostrou para mim que o ensinamento da Seitonoi realmente era uma coisa poderosa. O muito obrigado funciona. Eu fui até a rodoviária com 2 amigas. Eu fui convidada por elas para irmos participar do seminário. Eu, sem acreditar em nada, eu fui a esse seminário. Chegamos na rodoviária, era um domingo, havia mudado o horário do ônibus, ia ter ônibus muito tarde. Aí uma das amigas falou, vamos para Iperó, que é uma cidade vizinha, que lá terá ônibus para Sorocaba. A gente foi, chegamos lá, por ser domingo também havia mudado o horário, só ia ter bem mais tarde. Isso era 7 horas da manhã, ia ter ônibus a partir das 10 horas. Aí uma delas falou, vamos na rodovia, vamos andando e a gente vai pegar uma carona. Eu falei, eu não acredito, mas vamos, né? Aí elas começaram, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E eu, sem acreditar, também comecei, muito obrigado, aquilo não saía. Mas de repente foi saindo com muita força. Aí uma delas falou assim, vamos mentalizar um carro, é um carro branco que vai nos levar, vamos mentalizar a cor do carro e agradecendo. Aí eu comecei a agradecer, muito obrigado, nós ficamos 40 minutos e nenhum carro não passou. Aí, quando de repente veio um carro e era um carro branco. Aí o motorista falou assim, olha, eu saí de Tatuí, estava na Castelo Branco, sentido a Sorocaba. Eu não sei porquê, eu não posso dar carona para ninguém, eu sou proibido. E eu estou aqui nessa estradinha que não é o meu roteiro e dando carona para 3 mulheres. Aí eu fiquei assim, maravilhada com aquilo. Aí uma delas falou assim, mas você é enviado de Deus, você veio para nos dar essa carona, para nos levar no seminário da luz da Seitonoi. Aí ele falou, nossa, eu não acredito, a minha sogra é da Seitonoi, ela está indo nesse seminário hoje.
Aí ele nos levou na porta do seminário. Então, aquilo foi para eu ver mesmo que Deus existe, que a palavra tem semente, é criadora mesmo. E esse é o meu relato e tem muitos outros. Eu agradeço muito a Deus por ter me colocado na Seitio Noye, por ter me mostrado esse caminho. Hoje eu sou uma pessoa assim, cheia de bênção, de alegria, de felicidade. Muito obrigada. No projeto de Deus não há falhas. Ele nos criou com capacidade infinita, inclusive para fazer obras grandiosas, como recuperar a nossa saúde e a saúde de nossos familiares. Então, vamos aprender como se realiza a cura divina na palestra com o preletor Edilson de Souza Mendes. Olá, muito obrigado vocês que nos acompanham. O programa da Seitio Noye, o modo feliz de viver. Nos permita neste momento adentrar o seu lar, levando muita luz, alegria, felicidade, através dos estudos que realizamos, né, dentro da vasta literatura da Seitio Noye. E hoje vamos estudar o livro Você Pode Curar a Si Mesmo, que está aí na sua tela. É o livro de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que nos dá uma visão ampla do que é realmente o ser divino, o ser maravilhoso, o ser humano, não apenas como corpo carnal, mas como verdadeiro Filho de Deus. E então, falando em corpo carnal, a Seitio Noye, quando ela diz assim, você é Filho de Deus, não está falando do seu corpo carnal, porque esse corpo carnal, ele sofre muitas mutações, desde quando nós nascemos e assim no desenvolver da vida, esse corpo ele vai tomando uma forma. Então por isso esse corpo ele é transitório. Então não é esse o Filho de Deus. Quando eu entrei na Seitio Noye, quando cheguei pela primeira vez numa associação local, eu também achava que é esse corpo que era o Filho de Deus. E não é o corpo Filho de Deus, é a nossa essência. E isso nós vamos, no decorrer do estudo de hoje, nós vamos aprender bem diferenciar o que é a essência, tá? E o que é realmente o ser humano. Porque o nosso tema, ele vem dizendo, tá? A cura definitiva. Então, se você, na tua família, está acontecendo algo de doença, e se você vem por longos anos tomando algum tipo de medicamento, se realmente você já trocou supermercado pela farmácia, então hoje nós vamos aprender que, e agora aquele dinheiro, quando você se conscientizar realmente o verdadeiro Filho de Deus, com certeza, o dinheiro que você fazia do investimento nos medicamentos, você vai poder utilizar esse dinheiro para uma outra finalidade na tua casa, Você poderá fazer uma outra viagem, porque se você somar, pessoas que tomam muito medicamento, fizeram uma soma do ano inteiro, quanto você gasta com remédio, no final do ano você poderia comprar um carro zero. Então, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, no que concerne à imagem verdadeira, todas as pessoas são seres divinos. Então, para ocorrer a cura definitiva, você não deve pensar que você está apenas tratando o corpo. Então, você deve ter em mente, você deve ter a consciência, ou seja, conscientizar que você é um ser divino. Ou seja, se você tem cachorro em casa, se por exemplo você tem uma cadela e essa cadela deu cria, é natural que ela vai parir vários cachorrinhos. E então, uma vez o ser humano nascido, tendo vida, ele é proveniente da grande vida que criou o universo, é proveniente da vida de Deus. Então você é um ser divino. E por causa dessa conscientização de não saber que é um ser divino, o ser humano ele acaba tendo uma vida bastante conturbada porque ele vive realmente preso à vida material. Então você não é apenas essa vida material. Na Sutra Sagrada, nós temos o poema que é o Canto da Vida Eterna. Em um dos trechos do Canto da Vida Eterna, inclusive esse canto, se você gostaria de adquirir a Sutra Sagrada, existe várias maneiras de você adquirir os produtos da Seitio Noye. Você pode adquirir através do site, você pode visitar uma associação local ou uma regional mais próxima da sua residência,
como também você pode ligar para a nossa central de atendimento. Então, existem várias maneiras de você adquirir, tá, os produtos da Seite Onoye. Então, vamos lá. Tá? Está passando no seu vídeo aí os telefones das nossas regionais. Muitas vezes, muitas pessoas ligam perguntando, olha, mas na minha cidade tem Seite Onoye, mas não aparece aí no vídeo, por quê? É porque, na verdade, é colocado aqui os telefones das regionais. O que é regional? É um ponto que é responsável por uma determinada região. Então, aí está o telefone da regional. Ou seja, se você está numa cidade e você não sabe se tem Seite Onoye, mas você viu uma cidade próxima, pode ligar nessa central, tá, nessa regional, que eles vão te informar qual que é uma associação local mais próxima da tua residência. Tá? Então, pelo site, tá? Ao terminar, você pode acessar www.sni.org.br. Então, lá tem lá a livraria virtual e você poderá ver, escolher qualquer produto. Tá? Então, ligar na nossa central de atendimento, que tem lá uma equipe fantástica, tá? Um pessoal bastante treinado, um pessoal sorridentes, alegres, gentis, maravilhosos, sabe? E lembrando que a maioria deles são pessoas voluntárias que vão até a central da Seite Onoye para atender aquelas pessoas que nos procuram. E então, também o telefone é 0800 770 2600. Então, e lá tem a Sutra Sagrada. E, dentre os poemas que compõem a Sutra, está o Canto da Vida Eterna. Então, esse canto, ele tem a finalidade de nos conscientizar de que nós não somos corpos carnais. Tá? Que o ser humano, ele não é apenas o corpo carnal, mas ele é vida espiritual. Tá? Então, para a cura definitiva, ela manifestar na tua vida, é necessário ter essa conscientização realmente de ser humano, de filho de Deus, tá? Ser um ser divino, um ser espiritual. Muitos conflitos ocorrem nos lares justamente porque a gente enxerga as pessoas como seres separados. Tá? Ou seja, enxerga pessoa de pessoa para pessoa. Então, todas as vezes, quando você tomar uma decisão que você precisar conversar com seus familiares, não ficam pensando, sabe, de que é de fulano para fulano, mas é de filho de Deus para filho de Deus. Tá? Então, ou seja, é de espírito para espírito. Então, essa ideia de espírito para espírito, nós vamos ter uma sabedoria grandiosa, tá? Em que essa sabedoria, ela manifesta e as palavras são adequadas, tá? Os sentimentos são adequados, tá? E aquela vibração de harmonia, ela reina no seu lar e você poderá solucionar todo e qualquer tipo de conflito. Tá? Na verdade, não é que vai solucionar o conflito, porque na verdade ele não existe. Porque até então, nós tínhamos ideias de que nós somos seres separados, seres carnais. Então, no Canto da Vida Eterna, num dos trechos está escrito assim, este corpo é como o arco-íris. O arco-íris não é perene e em breve desaparece. Então esse ainda aqui não é o Filho de Deus. Tá? Este corpo é como a bolha. A bolha não é perene e em breve desaparece. Então você quer saber qual que é o verdadeiro eu? Aqui fala. O verdadeiro eu, o Filho de Deus, o ser divino, o ser imortal, aqui está escrito. O que é efêmero não é o vosso eu. O que morre não é o vosso eu. O que desaparece não é o vosso eu. O ser infinito, eis o eu. O ser búdico, eis o eu. O ser diamantino, eis o eu. O que é eterno, eis o eu. O que é imortal, eis o eu. O que é universal, eis o eu. Então, esse é o verdadeiro significado do Filho de Deus. Tá? Esse é o verdadeiro significado homem, filho de Deus. Esse é o verdadeiro significado homem-Deus. Muitas pessoas, quando deparam pela primeira vez com os ensinamentos da Seite Onoye, elas questionam, diz, mas isso é uma blasfêmia. Como dizer que o homem é filho de Deus se o homem faz tantas coisas negativas? Mas é porque ainda não conheceu, ou seja, não entendeu o que está escrito na Bíblia, de que Deus, quando criou o ser humano, deu a vida ao homem, Ele não deu apenas a vida, criou um corpo carnal. Ele estendeu a vida, a própria vida de Deus, na vida do homem e fez com que ele existisse e reinasse sobre todas as coisas. E então, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, portanto, o natural é que elas sejam saudáveis. Então, uma vez conscientizando que é um ser divino, o natural é que sejam saudáveis, felizes e prósperas. Não basta afirmar simplesmente que na imagem verdadeira todas as pessoas são seres divinos.
É preciso visualizar realmente a perfeição da imagem verdadeira. É preciso saber que todas as pessoas são realmente seres divinos e que a imagem verdadeira delas é próspera, saudável, repleta de felicidade, e contemplar essa perfeição original. Para isso é necessário o despertar espiritual. Certa vez, quando eu participava da Associação dos Jovens, fala nisso, se você é jovem que está nos assistindo neste momento, procure uma associação local da Seitonoye. Você vai aprender coisas fantásticas, coisas maravilhosas, que vai poder te ajudar a direcionar a tua vida. Se você não tem objetivo, se você não tem um ideal, na Associação dos Jovens você aprende a ter ideal. Na Associação dos Jovens você aprende como você colocar em prática os seus projetos de vida, como você realizar, como você preparar o teu projeto de vida. Então procure. E daí participava da Associação dos Jovens. Falar nisso, um grande abraço aos meus grandiosos amigos da minha terra natal, Cuiabá, que é a cidade do peixe com matite. Tá? Então se você nesse momento está comendo peixe com matite aí nos assistindo, eu estou morrendo de inveja aqui na televisão. Então, um grande abraço, meus amigos. E nós fizemos uma viagem, né, de Cuiabá para São Paulo, e lá tinha um jovem. Esse jovem, ele tinha sérios problemas com consumo. Ele era dependente químico, ele usava vários tipos de drogas. E esse jovem, ele era muito recriminado pelos pais. E no decorrer da viagem, nós fomos conversando com esse jovem, falando para ele da natureza divina desse Filho de Deus, dessa essência divina que está no interior dele, e que ele, uma vez Filho de Deus, não precisa desses artifícios, sabe, que manifesta através das drogas para ele buscar a felicidade. E então, esse jovem, quando ele voltou uma outra pessoa para a sua casa. Nós viemos participar de uma convenção dos jovens. E quando ele entrou naquele ginásio repleto de jovens, alegria, então apresentação artística, cultural, enfim, palestras que nos fazem realmente despertar para a nossa natureza divina, gratidão aos pais. E ele voltou para casa pronto para reconciliar com os pais. Daí, nessa época, a gente realizava quando terminava uma viagem, quando nós retornávamos para Cuiabá, nós fazíamos uma espécie de confraternização, amigo secreto e tal. Daí eu liguei para ele, para confirmar a presença dele nessa festa de confraternização. Aí quem atendeu foi a mãe. Daí a mãe perguntou quem gostaria de falar. Eu disse, Edilson, sou da Associação dos Jovens da Seitonoye. Ela espera um momento, por favor. Daí ela chamou esse jovem e do outro lado ela ficou ouvindo a conversa, achando, sabe, que quem tinha ligado para ele, como ela não me conhecia, eu disse, né, que era da Seitonoye, mas ela ficou ouvindo qual que era o teor da conversa. Então isso significa, tá? Isso significa que aquela mãe não confiava no filho. Então, por falta dessa confiança, por causa dessa falta de confiança, que o jovem vivia naquela vida. Ou seja, não conseguia receber a verdadeira confiança e o amor daquela mãe. E então, aí um dia eu fui conversar com essa mãe. E eu disse para ela, falei, senhora, se a senhora quer que o seu filho realmente desperte para a sua natureza verdadeira, de Filho de Deus, tenha o despertar espiritual, o seu filho, antes de ser seu filho, ele é Filho de Deus. Ele é vida de Deus. Então, acredite, nessa existência verdadeira do teu filho. E então, se a senhora quer que o seu filho viva como verdadeiro Filho de Deus, pois então, diga que o ama e diga que confia. Fala para o seu filho, filho, a mamãe confia em você. E solte o teu filho. Tá? Solte esse filho que a senhora acha que consome um tipo de droga. E busque aquele filho da natureza verdadeira de Filho de Deus. Aí era uma reunião dos jovens. E naquela reunião, depois daquela reunião, a mãe foi conversar com o jovem. Sabe o que aconteceu? Esse jovem, ele obteve a cura definitiva. Ele não precisou mais usar as drogas, porque no interior dele manifestava o amor da mamãe. Tá?
Então, por isso, tá, é que realmente o professor Masaharu Taniguchi, ele diz, é preciso saber que todas as pessoas são realmente seres divinos. Então, eu gostaria de explicar aqui para vocês, tá, vocês que nos assistem nesse momento, os 5 corpos do homem, que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina. Então, nós temos aqui a essência, que é a natureza verdadeira, tá? Esse que é o Filho de Deus. Tá? Todos nós, sem exceção, não importa qual foi o passado da pessoa. Tá? Então, temos aqui o corpo espiritual, depois nós temos o corpo astral, onde é o centro das emoções, onde está gravado todas as nossas emoções, e então nós temos o corpo etéreo, que é uma ligação, que é o que controla também a nossa energia. Por exemplo, quando você arrepia, nesse momento, quem entra em ação é o corpo etéreo. Tá? E então nós temos, por último, o corpo carnal. Então, aqui no centro das emoções, o corpo astral, ou seja, quando fica gravado essa energia, tá, de pensamentos negativos, mágoas, ódio, ressentimento, isso ele encobre, ele não atinge a imagem verdadeira, mas ele pode encobrir a essência, tá, do Filho de Deus. Tá? E então ele acaba atravessando o corpo etéreo e quando manifesta no corpo carnal, ele manifesta como doença. Ele manifesta, por exemplo, um furúnculo, tá, que vem de lá de dentro e então ele sai. Então, para que haja essa cura definitiva, não adianta só cuidar do corpo, é necessário aqui, tá, cuidar do eu espiritual. Tá? Então, e isso se faz com essa conscientização, o despertar espiritual do Filho de Deus, que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina aqui nesse livro, Você Pode Curar a Si Mesmo. Tá? Então, por isso, ele diz assim, do ponto de vista da psicanálise, pode-se dizer que muitas pessoas contraem doenças para satisfazer o desejo oculto. Que desejo oculto é esse? Tem pessoas que pensam, eu vou fazer aqui um chameguinho, eu vou fazer aqui um charminho para os meus familiares, para que a minha mãe fique com dó de mim, ou meu pai fique com dó de mim, e então eles me colocam para deitar, né, me deixam lá deitado. Então esse pensamento fica lá oculto, e de repente, ele acaba manifestando como alguma doença. Desarmonia no lar. Sabe por que as pessoas ficam internadas? Porque o desejo oculto que a pessoa tem gravado no seu inconsciente de querer separar da família, sair de casa. E então, esse desejo que está oculto no seu inconsciente, ele acaba manifestando como uma doença e acaba fazendo com que essa pessoa, ela fique internada por longo tempo. Então, é necessário cada vez mais. Tá? É muito importante que você realmente tenha o sentimento de amor, perdão e reconciliação. Tá? De que despertar realmente para a natureza verdadeira significa visualizar todas as pessoas, não como corpos carnais, mas sim como seres espirituais, seres divinos. E assim, qualquer momento, nós obteremos realmente a cura divina. E aí realmente vai manifestar o verdadeiro Filho de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Então, se o que assistiu lhe sensibilizou de alguma forma, compartilhe dessa informação com seus conhecidos, parentes e amigos. Divulga a todos o programa Seite Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Para finalizar, orar nos capacita a enxergar o amor por trás dos abalos, a ver a luz acesa mesmo enquanto o dia ainda não amanheceu. Vamos então, juntos ao nosso momento de oração, e é um momento maravilhoso de encontro com a grande vida no universo, que é Deus. Oração para compreender que todos os seres são irmãos. Deus é a fonte de criação de todos os seres do céu e da terra. Deus é a vida que está presente em todos os seres do céu e da terra. Deus está dentro de todos os seres, garantindo-lhes a existência. Se ao vermos uma flor ficamos encantados com sua beleza, é porque a nossa vida e a vida da flor são originariamente uma só vida. Se ao olharmos para as estrelas, sentimos-nos fascinados por elas e ficamos maravilhados diante da magnificência do universo, é porque a vida das estrelas e a nossa vida são originariamente uma só vida. Se ao vermos um passarinho voando, sentimos-nos enternecidos e admiramos a beleza de seu canto, é porque a vida do passarinho e a nossa vida
são originariamente uma só vida. Se as mais variadas plantas que crescem na terra produzem alimentos que sustentam a nossa vida, é porque também dentro das plantas existe a vida de Deus. E, portanto, a vida das plantas e a nossa vida são originariamente uma só vida. Como vemos, em todos os seres viventes, em tudo o quanto existe, está alojada a vida de Deus. Portanto, nós e todos os demais elementos do universo somos uma só vida, e é por isso que todos os elementos ao nosso redor reagem segundo as vibrações da nossa mente, trazendo determinadas consequências. Mesmo em se tratando de coisas que aparentemente são simples matérias, devemos nos sentir gratos e dar-lhes nossas bênçãos, contemplando a vida de Deus que nelas está presente. Assim, elas responderão à nossa gratidão e nossas bênçãos. Por exemplo, se agradecermos às árvores frutíferas e as abençoarmos, elas darão abundantes e deliciosas frutas. Também os fenômenos naturais, como por exemplo as condições meteorológicas, reagem de forma muito sensível às vibrações da mente humana. O tempo torna-se inofensivo para os que estão sempre gratos a ele. Há pessoas que dizem: todas as vezes que eu viajo faz tempo bom. Certamente são pessoas que nunca esquecem de agradecer ao tempo. Este mundo é mundo de Deus.